A paz do Senhor, eu sou a pastora Lorena e eu quero deixar uma meditação para você. Está lá no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30. E a palavra de Deus diz assim: E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Tem uma outra versão que diz: o qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. A libertação, diferente do que muitos pensam, ela não consiste em concentrar os nossos esforços na expulsão de demônios, mas ela consiste em trazermos de volta a presença de Deus. Assim como ratos, baratas, moscas, que são atraídos por lixos, e que por mais que você espante ratos, baratas e moscas e outros animais como esses, eles voltam. Por que voltam? Porque estão sendo atraídos por lixos. Porque aquilo que estão atraindo, por mais que você espante, continua ali. E é um trabalho cansativo, porque você espanta, volta, você espanta, volta, você espanta, volta. Quando na verdade, ao invés de você ficar expulsando, você deveria limpar o ambiente e aí sim expulsar aqueles que ficaram, e outros não serão mais atraídos a esse lugar. Libertação consiste em você limpar o ambiente, em retirar daquilo que está atraindo esses espíritos malignos para a sua vida. É uma vida de arrependimento, é uma vida de renúncia, é uma vida de perdão, de liberar perdão, de tantas outras coisas. Arrependimento no hebraico quer dizer entristecer-se, voltar-se, mudar de rumo, mudar de direção, e no grego quer dizer mudança de pensamento. É necessário que haja esse batismo de arrependimento. É essa tristeza que não me leva para depressão, mas me leva para uma mudança. É esse entendimento de que eu não vou e não quero entristecer o Espírito Santo. Eu quero te fazer uma pergunta. Quando você peca, quando você faz alguma coisa, você se sente triste por quê? Pelo que você fez ou pela consequência do que você fez? Eu escrevi aqui: o verdadeiro arrependimento não tem a ver com a consequência colhida, mas com o fato de estar transgredindo as leis de Deus e assim entristecendo o Espírito Santo. Vou te dar um exemplo. Se você trai a sua esposa ou seu marido, e a sua esposa ou seu marido não ficam sabendo, ou seja, não tem consequência física, porque no mundo espiritual vai ter e futuramente também vai ter, mas ali naquele momento não tem aquela consequência física, você fica triste ao ponto de mudar a tua vida? Eu não quero nem entrar no mérito de confessar, que você precisa confessar, mas eu quero saber o seguinte: se na sua vida aquilo que você faz não traz consequência, você de fato se entristece? O seu relacionamento com Deus está baseado em certo ou errado ou no amor? Porque quando o seu relacionamento com Deus está baseado em certo ou errado, ainda que você peque ou erre e não tenha consequência aos seus próprios olhos, você não consegue se entristecer, e por causa disso você não consegue se arrepender. Você pode até sentir uma tristeza que se chama remorso, e depois você vai repetir aquele erro. Mas eu quero chamar a atenção para o seguinte fato: quando você se entristece por algo errado, você se entristece por causa da consequência colhida ou por ter entristecido o Espírito Santo? Eu digo sempre que porque eu não traio o meu marido, nunca traí. Não é porque Deus disse só para não trair, porque é contra a lei, porque é adultério no sentido. Eu não o traio porque eu o amo. Porque vamos dizer, imagina que não fosse pecado. Será que eu teria necessidade de ter outros homens além do meu marido? Eu olho para ele e não tenho vontade, e não tenho necessidade de ter mais ninguém. Por quê? Porque eu o amo.
E porque eu amo, eu não quero outra pessoa. Não tem a ver com lei, não tem a ver com consequência, tem a ver com o meu amor. É sobre isso que eu tô falando pra você. É sobre você deixar de fazer coisas ou fazer coisas. Não é porque é pecado, ou porque tá certo, ou porque tá errado. É por amor a Jesus. É por dedicação a Jesus. Eu tô falando de uma vida de rendição, não é porque tá certo ou porque tá errado. Eu tô falando de uma vida que se relaciona, e por causa do seu relacionamento e por amor a Jesus, você faz ou você deixa de fazer alguma coisa. Medite bem naquilo que você tem vivido no seu relacionamento com Jesus, porque você pode estar seriamente vivendo uma religiosidade ao invés de vivendo um relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Ele não vem buscar uma empregada, Ele vem buscar uma noiva amada, preparada, uma noiva que aguarda a vinda dEle. E que você seja essa noiva de Cristo, essa que ama, que aguarda, que espera, que se prepara. Não é por causa de leis, é por amor a Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.